Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal hoje, quarta-feira, 8 de abril de 2026, não é? Um dia após toda aquela encrenca em que supostamente enfiaram o Donald Trump por causa de suas palavras um pouco mais fortes, não é? Que acabou surtindo efeito, hein? Porque ele conseguiu, através de um pedido do premier do Paquistão, isso pouca gente está dizendo, né? O premier do Paquistão que está articulando, né? Está intermediando aquelas negociações entre os diplomatas norte-americanos e a equipe do Irã, né? Eles então estão tentando chegar a um acordo sobre o fim da guerra. É um negócio muito difícil, porque, volto a dizer para todos, o Irã pensa de maneira fundamentalista. Eu digo Irã, o governo, né? Os representantes desse regime pensam de maneira fundamentalista, né? Nunca a nível pragmático, né? Mas o premier do Paquistão, ele conseguiu, né, fazer com que o Trump adiasse esse que o Trump chamou de inferno na Terra, né, no Irã. Adiou então por mais 2 semanas. E a melhor coisa é a seguinte: olha, vamos lá, antes de eu falar qual foi a melhor coisa, eu quero deixar claro um fato aqui. Quando está acontecendo uma guerra, tem duas versões sempre: a verdadeira, né, versão do que de fato está acontecendo, e a versão fantasiosa, não é? Guerra tem muito disso, né? Guerra híbrida, o inimigo às vezes conta uma versão que não procede. Eu já disse aqui no canal várias vezes, tem gente que vibra, o Irã vai estar vencendo a guerra. Isso é uma idiotice sem precedentes, porque um país que está sendo dizimado militarmente, perdeu a sua cabeça de comando no primeiro dia da guerra, né? É um país que não tem muito para onde correr, né? Ele só se aproveita de um, digamos assim, um dividendo geográfico, né? Que concedido pela natureza, que é o Estreito de Hormuz, né? Como é que pode estar vencendo a guerra, né? Já expliquei aqui que o que ocorre, como eles trancam ali o estrangulamento entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, que é o Estreito de Hormuz, eles prejudicam os árabes, né? Que são os fiadores do petrodólar. Então isso, de uma certa maneira, empurra os Estados Unidos para a guerra, porque os americanos precisam defender os árabes, né? Esse é o único trunfo do Irã, né? Conseguir controlar, por enquanto, né, o Estreito de Hormuz. E por que eu digo por enquanto? Porque basta o Donald Trump usar uma bomba de pulso eletromagnético na ilha de Karg, né, e fazer uma invasão por terra. Se ele usar o pulso eletromagnético, ele dizima todo o equipamento iraniano lá presente.
e ele vai entrar, não vai encontrar resistência, vai encontrar resistência com lanças e facas, né? Americanos com armas modernas e a resistência só vai poder usar lanças e facas porque a arma de pulso eletromagnético destruiria todo e qualquer circuito integrado, eletrônico, energia, comunicações, etc., no local, não é? Mas ele adiou fazer isso aí. Os americanos têm poder para isso, sim, né? Mas eles adiaram. Trump adiou, então, a pedido do premier do Paquistão. A Jovem Pan colocou essa matéria ontem, né? O Paquistão foi o principal intermediário das propostas compartilhadas pelo Irã e pelos Estados Unidos. Ainda não há sinais de entendimento, né? O nome do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Então ele é o cara que conseguiu convencer o Donald Trump a recuar por pelo menos 2 semanas. E o Trump deixou bem claro que ele só aceitaria recuar por mais 2 semanas se o Estreito de Hormuz fosse aberto. E o Estreito de Hormuz foi aberto, né? Durante 2 semanas as embarcações vão poder passar por lá, como era antes da guerra, não é? O Irã também não teve muita margem de manobra, teve que ceder, obviamente, né? Essa é a versão real, mas existe uma versão fantasiosa, uma versão daqueles que, né, compram sempre a história de Davi e Golias, acham que a história de Davi e Golias vai acontecer o tempo inteiro. Foi uma vez na vida, que ela ocorreu uma vez na história da humanidade, né? Ela não vai acontecer o tempo todo, mas como é uma história popular e todo mundo gosta, propaga-se então que Davi venceu Golias mais uma vez e não é essa a realidade do que houve, né? O Trump, eu acredito que muito a contragosto, teve que adiar, né, em consideração ao primeiro-ministro do Paquistão, anunciou então o adiamento em sua rede, o Truth Social, né? E o que o Trump disse, né? Ó, vamos lá, saiu uma matéria na Infomoney também sobre isso, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem em sua rede Truth Social o adiamento do prazo para negociações com o Irã e suspensão de ataques por 2 semanas na noite de terça. Ontem à noite, 2 horas e meia antes do final do prazo, né? Trump havia estabelecido um prazo de 48 horas finais para que o Irã realizasse a abertura do Estreito de Hormuz e o prazo terminaria terça-feira às 21 horas. Em postagem em sua rede social, Trump disse que tomou a decisão levando em consideração conversas com autoridades do Paquistão. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã, isso aqui é o Trump dizendo, hein? E acreditamos que ela já é uma base viável para começarmos a negociação, afirmou então o presidente americano. Não, tudo isso. Ó. Posteriormente, o Irã também anunciou que aceitou o cessar-fogo, indicou uma reabertura controlada do Estreito de Hormuz nas próximas 2 semanas. Então tá aí, ó. O Trump é o vencedor da contenda, pelo menos nas próximas 2 semanas. Né? Trump então compartilhou na sua rede Truth Social, né, o pronunciamento escrito do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi. Né? A mídia estatal iraniana divulgou que conversas entre os dois países vão ocorrer na sexta-feira, agora, dia 10, em Islamabad, que é a capital do Paquistão. Né? O encontro já foi confirmado pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Ambas as partes demonstraram notável sabedoria e compreensão, mantendo-se construtivamente empenhadas em promover a paz e a estabilidade. Esperamos sinceramente que as negociações em Islamabad alcancem uma paz duradoura e desejamos compartilhar mais boas notícias durante os próximos dias. Isso quem disse foi o Shehbaz Sharif, que é o premier do Paquistão, né? Então, a princípio, 2 semanas chegaram a um acordo e tudo isso só foi possível por causa da postura extremamente agressiva do Donald Trump, né? Tem muita gente, hoje de manhã eu fiquei olhando aí nas redes e tem muitos idiotas, eu estou usando esse termo porque acho que é o mais correto para essas pessoas, que, né, volto a dizer, que adoram essa história do Davi ter vencido Golias e ficam propagando essa ideia.
Não é o caso, porque se fosse uma besteira, se o Trump sempre arrega no final, como dizem essas pessoas, por que é que o Irã cedeu então à abertura do Estreito de Hormuz? Me falem, por 2 semanas. Senão eles poderiam muito bem, não, 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 olha, a gente vai negociar mais 2 semanas, mas o estreito vai ficar fechado. Eles abriram o estreito nessas 2 semanas, senão eles iam levar fogo grosso, chumbo grosso lá, né? Foi por isso que eles abriram o estreito. Eles sabem que o Trump não está brincando. Não está brincando, né? O Trump, em algumas situações, pode parecer um louco e às vezes vai dar uma de louco mesmo. Ele estava disposto. O que ele fez na Venezuela, por exemplo, ali aquela operação para capturar o Maduro, foi, de certa maneira, uma loucura, né? Agora, convém a todo esse deep state e os idiotas que ficam, infelizmente, dando pontos para o deep state, compartilharem essas versões fantasiosas da situação, né? Veja, a Venezuela, se tivesse morrido um soldado americano que fosse, eles iam ficar batendo nisso o tempo todo. Oh, morreu um soldado, um herói americano. Os democratas iam ficar lá nos Estados Unidos. Esse herói americano, iam pegar a mulher do cara, a mãe do cara, botar eles na CNN lá para chorar. Ah, chora aí, vamos convencer o público americano de que o Trump errou, né? É assim que funciona a coisa, né? E ontem, quem ouviu a minha análise aqui, eu acompanhei a manhã inteira postagens, eu entrei em páginas norte-americanas, eu acompanhei aqui de perto. E eu vi que realmente os democratas usaram toda a munição que eles podiam. Eles estavam muito raivosos com relação ao fato do Trump ter ganhado uma notória credibilidade com o resgate do segundo piloto lá no Iraque, no Irã, no domingo, né? Eles estavam com muita raiva, porque quando o Trump anunciou o resgate do segundo piloto, o coronel, né? O público americano aplaudiu de pé. Né? Olha que uma missão dessas difícil, outra missão de filmes, né? Imagina vocês resgatarem, né, o piloto ali, que também foi um herói, porque ele conseguiu se esconder ali da guarda revolucionária por muitas horas, por mais de 18 horas, né, em território iraniano, algo extremamente difícil. Né? Se ele fosse pego, todo mundo aqui que acompanha o canal já sabe o que aconteceria. Né? E o coronel, o piloto, resistiu, conseguiu escapar, foi resgatado, isso é digno de filme. E os democratas ficaram com muita raiva disso, né? Porque isso aí vai construindo, né, toda essa ponte estreita do Trump com o povo norte-americano para mais 4 anos de governo, seja para o Marco Rubio, seja para o James David Vance, quem for que vai levar a tocha do Trump para frente, né? Então eles inventaram aquela história, o Trump, volta a dizer, errou, usou uma palavra muito forte, extermínio de uma civilização. Acho que ele não deveria ter usado, mas ele é o presidente. Acho que ele falou assim, eu vou castigar nas palavras, vou ser muito firme nas palavras para gerar um medo, pô, vamos resolver isso aí hoje, tem que vir alguma proposta de lá. E ele conseguiu, né? Embora os tolos continuem propagando que ele arregou de novo, mas mais 14 dias, 2 semanas, o fato é que o objetivo, que era abrir o Estreito de Hormuz, acabou sendo alcançado. Né? Se o objetivo foi alcançado, então ele não perdeu essa situação. A gente tem que tomar muito cuidado com narrativas, né, de guerra, porque, como todos nós sabemos aqui, a primeira coisa que perde, né, que se perde numa guerra, às vezes é a verdade, né? E como a mídia globalista e os tolos adoram essa história do mais fraco vencer, eles vão ficar propagando isso aí, né? Enfim, graças a Deus eles chegaram a essa conclusão. E a tradução do pronunciamento do Donald Trump eu tenho aqui, vou ler para vocês. Ó. Com base em conversas então com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, o marechal de campo Azim Munir, do Paquistão, nos quais eles solicitaram a mim que eu suspendesse a força destrutiva que seria enviada nesta noite ao Irã, desde que a República Islâmica do Irã concorde com a abertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz, que foi o que ocorreu.
Eu concordo sim em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de 2 semanas. Porém, esse terá que ser um cessar-fogo de duas vias, ou seja, o Irã também não pode atacar. Não. A razão para isso é que nós já cumprimos e superamos todos os nossos objetivos militares, né? E estamos muito avançados em um acordo definitivo para uma paz de longo prazo com o Irã e paz no Oriente Médio. Recebemos então uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela é uma base muito viável para negociação. Quase todos os diversos pontos de discórdia que tivemos no passado já foram acertados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de 2 semanas permitirá que o acordo então seja finalizado e consumado. Vamos torcer para acontecer, não é? Em nome dos Estados Unidos da América, como seu presidente e também representando os países do Oriente Médio, é uma honra para mim ver este problema de longa data próximo de uma solução. Obrigado pela sua atenção a esse assunto, presidente Donald John Trump. Né? Conseguiu, né? Gente, na mídia a gente vai ver propaganda de tudo. O que me espanta são algumas pessoas que a gente considera que têm até um certo conhecimento, né? E que acabam embarcando nessa onda, né? A falta de conhecimento da guerra do cume da montanha, de conhecimento geopolítico, mergulha essas pessoas numa escuridão terrível. E eles passam a agir por ideologia, idolatria, né? Confusão mental, é o que a gente mais vê por aí. Agora, vamos torcer, né? Então ontem foi o dia 7, né? 2 semanas, termina no feriado nosso aqui no Brasil, dia 21 de abril, né? Feriado de Tiradentes, é quando vence então essas 2 semanas de prazo que o Trump, né, e o primeiro-ministro do Paquistão chegaram a um acordo com o Abbas Araqui lá do Irã. Vamos torcer para que nesses 14 dias, então, eles consigam chegar efetivamente a um acordo. O Trump disse que essas pessoas que estão vindo para comandar o Irã agora, né, são um pouco menos radicais do que aqueles que já morreram, né? Quem acompanha toda a guerra aí desde o dia 28 de fevereiro, né, sabe que muitas autoridades iranianas morreram, alguns continuam morrendo, né? Principalmente gente ligada aí à Guarda Revolucionária, que é a parte mais radical, né? Compostos, os líderes da Guarda Revolucionária são totalmente fundamentalistas, né? Eles têm aquela mentalidade dos ayatolás, né? Mentalidade medieval, né? Massacram o próprio povo, né? Por causa de protestos. Então, imagina, democracia na cabeça desses caras não existe, né? Se julgam no direito. Para quem não sabe, o Irã mantém guindastes em praças públicas nas maiores cidades. E eles usam esses guindastes para enforcar dissidentes do regime, opositores dissidentes. Essas pessoas que eles executaram depois dos protestos que começou lá no final de dezembro, né, e foi durante o mês de janeiro, eles usaram esses guindastes, foi dessa forma. Para quê? Para impressionar aqueles outros que assistindo ficam com medo e desistem de protestos futuros. Né? O povo tem que ter muita coragem, ter muita determinação e muita coragem para poder protestar contra esse governo horroroso, né? Contra essa mentalidade medieval que tem o governo iraniano. Então tá aí, pontos para o Donald Trump, né? Embora aqui a gente desconta toda a mentalidade idiota, ele ganhou, né? Ele saiu vencedor, porque ele conseguiu, né? Não é um acordo já, né, definitivo, mas ele venceu porque o objetivo dele é abrir o Estreito de Hormuz para, né, que os árabes ali fiquem satisfeitos e consigam passar com o seu petróleo, né? Aqueles que, volto a dizer para vocês, são os fiadores, os financiadores ali do petrodólar, que é muito importante para os Estados Unidos da América, né? Financiarem o seu déficit. Todo mundo sabe, né? Quem acompanha o nosso canal aqui, que eles têm um déficit muito grande. E ainda não é o momento de arrebentar essa moeda, o dólar fiduciário, porque
o Trump ainda tem que fazer alguns movimentos no xadrez global para que isso aconteça, né? Antes da hora arrebentaria no colo dele, antes de todos esses movimentos. Um desses movimentos é efetivamente retirar essa mentalidade radical iraniana de cena do jogo geopolítico, né? Outro movimento que ele precisa consolidar é a mudança aqui na América Latina, no próprio continente americano, né? Tendo como base a doutrina Monroe. Aí depois que eu acredito que a Nova vai pensar como é que eles vão resolver o problema do dólar fiduciário, né? Isso é um problema que tem que ser resolvido passo a passo. Não dá para enfiar o pé na jaca e fazê-lo agora enquanto o Trump ainda não venceu todos os desafios que precisa vencer, né? Vamos torcer. Olha, eu acho o seguinte, se o Trump conseguir esse acordo nesses 14 dias, né, ele vai realmente ficar muito forte, mas muito forte, né, em credibilidade com o povo norte-americano. Aí com certeza vai fazer o sucessor. Ontem à noite também, na verdade foi hoje de manhã que eu vi, eu não sei dizer se foi ontem à noite, acho que foi hoje de manhã mesmo, ele anunciou uma tarifa de 50% para todos os países que vendem armas e produtos estratégicos para o Irã, né? Eu não sei qual que é a relação que esse nosso governo brasileiro tem com os iranianos, mas talvez possa complicar o lado brasileiro, que já está com o filme meio queimado, né? O caso brasileiro aí, obviamente, junto com o Donald Trump, ele vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde, né? Vocês viram que ele adiou aquela reunião que teria com o presidente brasileiro e acho que as coisas não melhoraram, né, desde que foi adiada. Se ela realmente acontecer, essa reunião, esse encontro, se realmente acontecer, eu acredito que vão sair faíscas ali, né? Até porque também o presidente brasileiro não para de atacar o Donald Trump, né? Não para de dizer que ele é um louco, que ele é o imperador do mundo, etc. E com certeza essas coisas acabam chegando aos ouvidos do Donald Trump. Então é isso. Ponto para o Donald Trump. Conseguiu o adiamento, conseguiu a abertura do estreito. Isso significa que ele venceu, né? Conseguiu a abertura do estreito e vamos ver se vai ser uma versão definitiva, né? Eu acredito que o Irã né, esse prazo que eles estão ganhando, eles não vão conseguir fazer mais nada, né? Eles foram muito destruídos, a cabeça militar deles foi muito mutilada, não dá para tentar usar isso como um prazo para conseguir alguma coisa depois e não fazer o acordo. Eu não acredito nisso. Eles precisavam ganhar esse prazo, né, para se autoconvencerem, para engolirem o que eles vão ter que aceitar. Engolir devagarinho, né? Não é fácil engolir um sapo inteiro desse de uma vez só. Então eles querem o prazo para engolir devagarinho esse sapo gigantesco que o regime teocrático, fundamentalista, fanatizado e assassino vai ter que levar, vai ter que engolir esse sapão aí. Gente, muito obrigado a todos. Por favor, colaborem com esse nosso trabalho. Segue aí um número de conta no Banco Bradesco e a chave do Pix. É a única maneira da gente continuar com esse nosso trabalho de esclarecimento, né? Desde que o canal, a plataforma não nos monetiza, né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Desejo um excelente final de quarta, uma excelente semana e a gente volta amanhã. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.